Eu queria falar uma coisa agora com vocês muito séria. Eu sempre recebo muitas mensagens de muitas mulheres, né? Sempre muitas mulheres me perguntando. Agora, sabe uma coisa que eu vejo muito em comum entre essas mensagens? Que ainda que eu fale que não existe milagre, ainda que eu fale para vocês que escolher atalhos é o caminho mais perigoso para o emagrecimento, é o caminho que vai te levar para o reganho de peso, ainda tem muitas mulheres que querem ser emagrecidas e não estão dispostas a viver o processo e emagrecerem e aprenderem realmente a emagrecer. Se por acaso isso já passou pela sua cabeça, ou se você já escolheu em algum momento um caminho mais curto, né, essas coisas milagrosas, essas promessas que de hoje para amanhã, daqui uma semana você é outra mulher, em relação ao seu peso, cuidado, não escolha mais esse caminho. Escolham aprender a emagrecer. Não queiram mais serem emagrecidas. Sabe o que acontece quando você escolhe ser emagrecida? Eu também já escolhi, viu, isso lá no passado. Quando a gente escolhe ser emagrecida, a gente acaba delegando essa responsabilidade para outra pessoa, e essa outra pessoa, no meu caso, por exemplo, aqui sou eu junto com vocês. Quando você escolhe ser emagrecida, você vai delegar a responsabilidade para mim, e se eu não alcanço a sua expectativa, a culpa é minha. Você não conseguiu o emagrecimento que eu fiz a coisa errada. Agora, quando você escolhe aprender a emagrecer, aí a nossa conversa fica alinhada, porque eu tô te dando toda a receita de bolo que você pode fazer na sua vida, que já funcionou comigo, então não é algo que eu nunca conheço. Milhares de mulheres já fizeram isso que eu tô ensinando pra você, então é algo que funciona desde que você assuma essa responsabilidade pra você e fale, olha, o que ela tá falando faz sentido, chega, não quero mais fazer tudo igual, então de hoje em diante eu vou fazer diferente. Então escolha aprender a emagrecer. A escolha desse tema de hoje, gente, ele veio por tantas perguntas que vocês me fazem. Nutri, esse alimento ajuda a emagrecer? Nutri, eu posso usar isso, não sei o quê? Nutri, que chá e não sei o quê? Vocês sempre me perguntam muita coisa. Então eu escolhi esse tema hoje propositalmente para que vocês anotem esses 10 alimentos que são importantes para turbinar aí o seu processo de emagrecimento, te dando mais energia, te dando mais disposição e mexendo com o seu metabolismo. Mas uma coisa fique clara para vocês, meus amores. Não existe alimento que seja insubstituível, a não ser leite materno e água. Esses dois não existem. A indústria não conseguiu fazer nada que substituísse leite materno e água. Tirando leite materno e água, não existe alimentos que são insubstituíveis. Sabe por que você tem que aprender isso? Porque senão você vai começar a comer coisas porque você tá vendo a fulana comer, mas não faz sentido pra você, e você pensa assim, bom, se ela tá comendo é magra, porque aquilo ali emagrece. Mas eu odeio isso. Não gosto, eu não como de jeito nenhum. Mas ela tá comendo, ela tá magra. Então, se tá magra, aquele alimento é que emagrece. Aí você vai lá e come um negócio sem prazer, sem gostar e que não faz sentido algum pra você. Mas entenda, nós temos alimentos demais. Entre esses que eu trouxe pra vocês, esses 10, são 10 alimentos importantes dentro do processo de emagrecimento que tem papéis importantes. São só esses 10 alimentos? Claro que não. Mas esses 10 são interessantes. Então, por isso que eu escolhi a dedo 10 alimentos para que vocês aprendam a importância desses alimentos. Qual é a importância, né, gente, desse alimento? Os alimentos, gente, sabe qual é o grau de importância de um alimento? Ele é importante quando ele te ajuda a desinflamar o seu organismo, quando ele ajuda o funcionamento do seu intestino, quando ele ajuda a melhora do seu metabolismo, quando ele ajuda, deixa eu ver o que mais, eu anotei algumas coisas para falar para vocês. E no fritar dos ovos ele ajuda a emagrecer, porque se ele vai melhorando o funcionamento do seu organismo, se ele vai melhorando o metabolismo, se ele vai melhorando o intestino, consequentemente, você passa a oxidar mais gordura, e isso acontece de uma maneira muito mais eficiente e você vai emagrecendo com saúde. Esse é o princípio fundamental do emagrecimento. Emagrecer com saúde física, saúde emocional.
Então, vamos falar desses 10 alimentos que vão ajudar no funcionamento do seu organismo, te proporcionando saúde, saúde física, saúde emocional, para que você turbine, ajude o seu processo de emagrecimento. Todo mundo com papel e caneta na mão. Então vamos lá, primeiro alimento importante, fácil, acessível, de baixo custo, totalmente descomplicado, muito versátil, aveia. Nutre, detesto aveia, foi o que eu acabei de falar, não é porque eu tô falando que ele é um bom alimento, que se você odeia, abomina, tem aversão, te faz mal quando você come, que você precisa comer. Agora, se você simplesmente não tem costume de comer, mas tá tudo tranquilo, gosta do sabor, vale a pena inserir na sua alimentação. Aveia é alimento riquíssimo em fibras, em vitaminas, em minerais, complementa o perfil proteico na nossa alimentação, rico em fósforo, em zinco, em manganês, em selênio e deixa eu ver o que mais, vitaminas do complexo B, importante. E tem uma fibra na aveia, que não sei se vocês já ouviram falar, que se chama beta-glucana. Essa fibra, ela é de extrema importância quando a gente fala em controle glicêmico. O que é isso, gente? Glicemia, glicose no sangue. Então, quando a gente fala em controle glicêmico e controle de colesterol, dos níveis de colesterol, a aveia tem um papel muito importante. Primeiro, por essa fibra beta-glucana. Segundo, pelo perfil todo de vitaminas e minerais que ela traz junto consigo. Qual aveia é melhor? Flocos finos, flocos grossos, flocos médios? Qual? Aquela que você gostar. Claro que quanto mais íntegro o grão, mais propriedades a gente tem ali dentro. Aquele grão maior. Não, mas eu gosto do flocos médios. Eu, por exemplo, Fernanda, eu gosto daquele flocos médio, que não é tão pequenininho, tão pozinho, mas também não é o grossão. Então, farelo de aveia é importante, farinha de aveia para fazer substituições aí da farinha para quem gosta também é bacana. Mas a aveia mesmo, a aveia simples. Use em preparações, façam bolos, farofinha, ou mistura ali numa crepioca, numa aveioca, joga em cima da fruta, põe dentro do iogurte. Se você conseguir colocar isso aí pelo menos 2 vezes no seu dia, já tá de bom tamanho, você já vai começar a mexer muito com o seu organismo. Segundo alimento, estamos no auge da safra, o preço tá excelente dele, morango. Morango é um alimento excelente para quem busca emagrecimento. Por quê? Gente, é uma bomba de minerais, de vitaminas, de antioxidantes, de substâncias que são anti-inflamatórias, rico em fibra, tem água, tem licopeno, que é a substância que dá coloração vermelha, cheio de polifenóis. O que é polifenol? Os antioxidantes. Antioxidante, eu quero que vocês imaginem as células lá do nosso corpo, tá bom? Como sendo uma barra de ferro. A barra de ferro, quando ela fica exposta muito tempo, quando bate vento, sol, chuva, o que acontece com essa barra de ferro? Ela enferruja, ela oxida. E aí, o que a gente faz com essa barra de ferro quando você quer tirar essa ferrugem, tirar essa oxidação? A gente vem lá, aplica um produtinho que é o anti-ferrugem, que tira aquela ferrugem e aí às vezes você vai lá, passa uma tinta, pronto, aquela barra de ferro está preservada. Nas nossas células é a mesma coisa. Com o passar do tempo, todo dia, o fato da gente respirar faz com que a gente oxide. As nossas células lá dentro, elas vão também sofrendo esse processozinho de ferrugem. E aí, essas vitaminas e minerais que as frutas e os vegetais elas possuem, elas são esse antioxidante. O que é isso? É a prevenção, é a proteção para essa célula, para evitar o envelhecimento mais acelerado dessa célula. É a mesma coisa do antiferrugem no ferro. Então, o antiferrugem para nós, para o nosso organismo, são os antioxidantes que a gente obtém por meio da alimentação, principalmente. A gente pode suplementar? Claro que pode, mas nada substitui o alimento. O corpo da gente nem se compara ao aproveitamento vindo do alimento e da suplementação. Então, por exemplo, o morango, riquíssimo em vitamina C, que é um excelente antioxidante. Vocês podem ver, tem muito creme para rosto, muito creme facial, que é rico em vitamina C. Qual a importância dessa vitamina C nesses cremes que usam no rosto? Antioxidante, combater o envelhecimento da pele, segurar um pouco o envelhecimento.
Então tudo aquilo que é enriquecido, que a gente vê de cosméticos, que são enriquecidos com vitamina C, eles têm essa função antioxidante. Deu pra entender? Não como morango. Gente, todas as frutas que são vermelhas têm quase a mesma propriedade. Por que eu tô falando especificamente do morango? Porque nós estamos vivendo a safra do morango, o custo do morango hoje está muito baixo e é um alimento muito completo ali dentro de um perfil de antioxidantes e tem o papel dele importante nessa estratégia antioxidante. Pode ser amora, pode ser pitanga, pode ser uva, né? Então as frutas mais escuras ali, as roxinhas, tudo tem essa estratégia antioxidante, mas o morango tem o papel dele, fruta com baixíssima caloria, as pessoas podem comer sem medo. Melancia, sim, Sol. Muito bom, obrigada, viu, por ter lembrado disso. Sim, né? Sabe o jambo vermelhinho também? Na Bahia tem muito jambo vermelho. Eu fui em janeiro, comi bastante jambo vermelho, adoro. Jambo branco. Mas o jambo branco eu não gosto muito, mas o vermelho eu adoro. Então, são essas frutas vermelhas que têm essa importância. Hoje, o morango tá legal, tá acessível, vale a pena a gente colocar. A acerola também, riquíssima em vitamina C. Maravilhosa em vitamina C. Terceiro alimento importante, e vocês amam me perguntar disso, gente, chá verde. Chá verde ajuda no emagrecimento? Sim, desde que você também cuide de tudo que eu venho falando para vocês, que é importante da gente olhar dentro do processo de emagrecimento. Basta você simplesmente tomar chá verde e não fazer os outros cuidados que eu tô ensinando para vocês todos os dias? Não adianta. Claro que não adianta. Você tomar chá verde, dormir mal, ser estressada, manter uma alimentação desequilibrada, né? Ser sedentária, enfim, ter um funcionamento intestinal ruim, esse chá verde não vai resolver para você. Então, assim, agora, tá aplicando tudo que eu tô falando para vocês desde o primeiro dia, tô falando aí, controle de estresse, alimentação, ingestão de água, importância do sono, tudo que a gente vem falando, aí sim esse chá verde ele vem ali como sendo a cerejinha do bolo para ajudar no seu processo de emagrecimento. Qual o papel do chá verde? Chá verde, ele é rico em cafeína e ele tem umas outras substâncias que são as catequinas, que são muito antioxidantes. Então o chá verde, ele tem a importância dele. Uma coisa importante para vocês, quem gosta de tomar chá, viu? Chás que são estimulantes, eles devem ser consumidos até no máximo 4 ou 5 horas do dia. Eu gosto até 4 da tarde. Consumidos até 4 horas da tarde e no máximo 500 ml. Então, por exemplo, assim, tomou uma xícara de manhã, uma xícara à tarde, tá bom. Não precisa tomar 2 litros de chá, gente. Né? Tudo que é em excesso, mesmo sendo um alimento natural, em algum momento ele vai prejudicar. Então, chá verde, eu até fiz outro dia uma tirinha, porque do tanto que vocês me perguntam de chá, né, que eu botei lá, Nutri, chá verde emagrece? Emagrece se você for subir uma montanha a pé, colher, trazer o saco para baixo, preparar seu chá e tomar. Então, assim, entendam, chá não faz milagre, gente. Chá não faz milagre. Chá tem que ser consumido no mesmo dia que ele é preparado. Nunca deixe um chá dormir, porque esses antioxidantes, eles evaporam, eles saem e aquele chá acaba perdendo a propriedade funcional que ele tem de ajudar como anti-inflamatório, como estimulante ou como calmante. Então, o chá tem que ser consumido no dia que ele é feito, tá? Não deixe ele virar. Quarto alimento importante que vai ajudar o seu processo de emagrecimento, linhaça. Pode incluir também a chia, viu? Mas vamos falar da linhaça. A linhaça, ela tem 2 gorduras importantes que quando a gente come e elas chegam lá no intestino, elas são convertidas em ômega 3, que é uma gordura importante, anti-inflamatória para nós, para o nosso organismo. Nós já vimos lá no primeiro dia, reforcei isso ontem com vocês, que células de gordura são pró-inflamatórias. Elas fazem com que a gente inflame o nosso organismo ainda mais. Então, quando você traz uma alimentação rica em antioxidantes e anti-inflamatórios, a gente consegue deixar essa inflamação sempre um pouco mais ali moduladinha, controlada, não tem uma hipermanifestação e as coisas vão funcionando melhor, esse metabolismo vai ficando mais otimizado. Pensando aí na linhaça, rica em fibra também, rica nessas gorduras boas que eu falei para vocês, que vai ser convertida lá no nosso intestino em ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória importante. Agora,
não façam o consumo da sementinha purinha, durinha. Sabe por quê? Porque a gente não digere a casquinha da linhaça, a gente não tem biquinho de passarinho para quebrar aquela casquinha, igual o passarinho tem. Isso aí ela vai chegar inteirinha lá no nosso intestino e vai ser eliminada nas fezes e a gente não consegue absorver aquela sementinha, né? Trabalhar com aquela sementinha, nem aí nesse caso, se não quebra a casquinha, a gente não aproveita nem a fibra e nem a gordura boa. Então, o que eu posso fazer? Ou a gente faz a farinha em casa, compra a sementinha, tritura no liquidificador, guarda em geladeira por até 4 dias, então não faz muitona, faz o suficiente para você comer durante 4 dias. Triturou, põe no liquidificador, ok? Não comprem essas farinhas prontas. Por quê? Porque a gordura boa já oxidou ali, já se perdeu só por causa da luminosidade. Então compre a sua sementinha e faça a sua farinha. Ou faça o gel, que é hidratar. A chia da mesma forma. A chia a gente ainda consegue quebrar mais a casquinha dela, ela é mais fininha do que a da linhaça. Mas o gel de chia também funciona muito. Você pode hidratar no iogurte, gel de chia e linhaça. Hidrata no suco, hidrata no iogurte, hidrata na água. Então, a partir do momento que você hidratou, aquela película, aquela membranazinha dela em volta vai ficar molinha. Quando a gente mastigar e entrar lá no nosso estômago e no intestino, os nossos ácidos ali vão conseguir quebrar aquilo e a gente vai absorver. Nunca se esqueçam da mastigação, viu? Quinto alimento que vocês, muitas de vocês, não vou generalizar, muitas de vocês abominam e que quando falam em emagrecimento cortam da vida de vocês. Arroz. Arroz é importantíssimo, gente, dentro de um processo de emagrecimento. Lembra que eu falei no começo? Não existe alimento insubstituível. Nutri, eu não gosto de arroz. Então eu sou obrigada a comer? Claro que não. Mas eu quero que vocês entendam que arroz tem o papel dele dentro da nossa alimentação. Primeiro deles, saciedade. Nem isso, primeiro deles é prazer. Porque para quem gosta de comer arroz, o fato de saber que arroz também é importante para o processo de emagrecimento, isso dá prazer. E a gente quando come com prazer, essa leveza ela é importante. Arroz, ele tem um perfil de aminoácidos importantes. Qual arroz nutre? Branco, parboilizado, integral, vermelho, negro, aquele arroz que você gostar, aquele arroz que você tiver costume de comer. Eu vou falar do sétimo alimento do sexto, para vocês entenderem o arroz, tá? Porque aí eu vou falar junto do quinto e do sexto. Quinto alimento, arroz. Sexto alimento, leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Meu Deus, Nutri do céu, eu cortei arroz e feijão porque eu quero emagrecer. Mas eu amo arroz e feijão, sou apaixonada em arroz e feijão, tô sofrendo porque eu não como arroz e feijão. Então essa notícia para você hoje é maravilhosa. Existe um grupo de estudo na USP, Universidade de São Paulo, uma das melhores do país, referência no mundo sobre emagrecimento, que estuda simplesmente arroz e feijão. E você sabe que o que todos os estudos que eles fazem mostram? Todos, gente, os estudos são unânimes. Que quem come arroz e feijão emagrece mais do que quem não come. Vou explicar. Quem come arroz e feijão e gosta, sente prazer, tem importância na vida dessa pessoa, ela emagrece mais do que aquela que se priva, que corta aquele arroz, né, porque tá sofrendo. E segundo, porque arroz e feijão é a casadinha mais perfeita da nutrição, nutricionalmente falando. Vocês sabiam disso? Existe uma coisa que chama aminoácido. É uma parte bem pequenininha, a menor parte da proteína é o aminoácido. Quase tudo na nossa vida é formada por aminoácido, junção de aminoácidos. O arroz e o feijão, ele tem a casadinha mais perfeita. Por quê? Porque o que tem em um não tem no outro, e o que tem nesse não tem nesse. Então, quando os dois se juntam, a gente consegue os 21 tipos de aminoácidos diferentes que a gente precisa ter na nossa alimentação. A gente precisa de nutriente. Gente, quem quer emagrecer com saúde tem que ter nutriente, tem que comer, não pode se privar de alimento. Não é cortando o arroz e feijão que você vai emagrecer. Por tudo que eu já venho falando para vocês, já dá para saber, né? Você nunca vai engordar porque você está comendo arroz e feijão, a não ser que você esteja excedendo, comendo demais, você está exagerando, repetindo 2, 3 vezes seu prato.
Aí aquilo ali tá te deixando com um consumo de caloria altíssimo. Aí você vai engordar. Mas a culpa não é do arroz e feijão, não. A culpa é da quantidade que você não tá controlando. Que você tá comendo em excesso. Saciou a fome, continua comendo. E isso é o exagero. Agora, arroz e feijão, de jeito nenhum. Maravilhoso. Maravilhoso. E outra coisa, sabe por que esse grupo de arroz e feijão emagrece mais do que quem não come? Porque traz saciedade, porque é rico em fibra. Feijão tá sim de fibra. Arroz vem também trazendo o amido importante, vem trazendo as fibras para quem come o parbolizado integral, outros arroz. Então, quem come mais fibra se sente mais saciado e o intestino melhora. 7º alimento, vegetais. Qual nutre? Vegetais. Folhagens. Pensa em todas as cores dos vegetais: verde, laranja, branco, amarelo. Todos esses são importantes. Estratégia antioxidante, nutriente. Quer emagrecer? Também coma vegetal. Você sabe por quê? Gente, a pessoa pode emagrecer sem comer vegetal? Pode. Só que vai ser um processo de emagrecimento com desnutrição. Você não vai ser uma pessoa que está emagrecendo de uma maneira saudável se você está se privando de comer vegetais. Qual vegetal? Todos. Todos. Sejam as folhas, sejam os vegetais verdes escuros, os alaranjadinhos, a abóbora, cenoura, batatas em geral, tudo, gente. Tomate, pepino, rabanete, nabo, brócolis, couve-flor, couve, alface, agrião, rúcula, pimentão, berinjela, abobrinha, abóbora cabotiá, tudo. Todos os vegetais, eles são importantes para o processo de emagrecimento. Todos os vegetais. Ele traz, além da estratégia antioxidante, que eu expliquei para vocês no começo, o que é a oxidação, a gente tem fibras nesses nutrientes, nesses vegetais. E se a gente está falando em funcionamento de intestino, olha quanto eu tô batendo com vocês em intestino. O tanto que nós estamos falando. Todo dia eu tô falando de intestino. E vou seguir falando. Para muitas vezes você entender que você não tá emagrecendo porque você não tá se alimentando direito. Nessa coisa de você sair cortando um monte de alimentos, você tá cortando coisas que eram para te ajudar e que hoje estão te atrapalhando, porque você tá cortando. Tá cortando arroz, feijão, tá cortando um monte de alimento importante da sua vida, frutas, com medo. Repolho, repolho roxo, repolho branco. Tudo é bom, gente. Tá bom? Falei outro dia e vou falar de novo, que eu sei que tem muita gente nova e muita gente vendo essa live aqui pela primeira vez, tá assistindo e me ouvindo falar isso. Nutri do céu, ai, não gosto de vegetais. Meus amores, nós somos adultas. Esse negócio do não gosto, isso é pra criança. Se permita comer, muda o modo de preparo. Às vezes você tá fazendo negócio só lá no vapor, aí fica ruim mesmo. Bota tempero, faz na forma de purê, faz assado, picado, cozido, com molho, sem molho, com carne, sem carne. Muda o jeito de você preparar para que você coloque esse alimento na sua vida. E começa a pensar nesse negócio, ai, não gosto. Não, para com isso, né? A gente tem que comer. Tem alimentos que são importantes. Ah, não tem alimento que não é substituível? Leite materno e água. Agora, é importante você se abrir para o novo e comer esses alimentos demais da conta. Ir ao banheiro 3, 4 vezes no dia não significa emagrecimento, não. A gente tem que ver o que tá aí fazendo com que ela vá tanto no banheiro. Gente, fazer muito cocô não é sinônimo de emagrecimento, não. De jeito nenhum. Não é. Viu? Às vezes tá tendo uma absorção nesse intestino que tá fazendo com que a água não seja bem absorvida e esse cocô vai ficando mole. Mas não é porque tá saudável, não. A gente não pode falar isso, tá? Então, assim, a gente tem que olhar tudo. Muito mais importante do que quantas vezes você vai ao banheiro é a gente saber a qualidade desse seu intestino. Qualidade das fezes. Como é que tá a absorção de nutriente. 8º alimento, farelo de trigo. Gente, pensa num negócio que é barato, é farelo de trigo. Riquíssimo, riquíssimo em nutrientes, riquíssimo em fibras. Em 100 gramas de farelo de trigo, a gente tem 12,5 gramas de fibras, muita coisa. Se nós estamos falando que saúde do intestino é fundamental para o teu emagrecimento acontecer de maneira saudável e eficiente, você precisa
inserir fibras, farelo de trigo. Para quem, por exemplo, para quem não come aveia, farelo de trigo é uma excelente substituição. Pode botar no meio do arroz, pode fazer preparações, bolo, pode fazer farofinha, pode fazer um monte de coisa. Botar em cima da fruta, a mesma coisa, iogurte, tudo. E o farelo de trigo, ele ajuda muito também no controle glicêmico e também da saciedade. Maravilhoso, viu? Farelo de trigo. 9º alimento que vocês morrem de medo: abacate. Nutri do céu, é a fruta que mais engorda, é a fruta mais calórica que existe. É nada. É a fruta mais calórica, sim, mas é a origem dessa caloria, gente, faz diferença. Nós estamos falando de um alimento riquíssimo, um alimento que está lotado de vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina C, importante demais para a saúde da pele e das gengivas. Por que você tem que pensar na sua gengiva? Você já parou para pensar nisso? Por que é tão importante? A gente fala, eu acabei de falar gengiva. Tá, Nuto, mas o que a gengiva tem a ver com o meu processo de emagrecimento, com a saúde do meu intestino? Tudo! A primeira etapa da sua digestão é na boca. Se você não tiver uma gengiva saudável, seus dentes vão caindo, você vai tendo perda óssea. A gengiva é a proteção e a sustentação da sua boca, dos seus dentes. Ah, mas aí eu ponho dentadura, tá? Mas e se sua gengiva for consumida também? Tiver fraca lá, só uma beiradinha, como é que vai ser a fixação dessa dentadura? A gente tem que pensar. Vocês já pensaram nisso? Olha quanta coisa! A gente precisa pensar na saúde da boca da gente, da pele. Pele é fundamental, gente. Pele é fundamental. Nós mulheres, então, né? A gente tem uma vaidade muito grande. Cuidado com a pele. Abacate é maravilhoso. Então não tenha medo. A pessoa não come. Muita gente que quer emagrecer não come abacate. Tira o abacate, porque o abacate é muito calórico. E o 10º alimento, ovo. Ovo, alimento importantíssimo para quem quer emagrecer, gente. O ovo, além dele vir com uma parte super importante de nutrientes que estão na gema, sabe por que a gema é amarelinha, gente? Porque ele é uma bomba de vitaminas e minerais importantes. Ali dentro a gente tem, meu Deus, a gente tem vitamina A, vitamina E, vitamina D. A gente tem colina. Colina é um aminoácido importante para a saúde do cérebro. A gente tem minerais importantes para a saúde dos olhos. Se eu falei de gengiva no abacate, o ovo também é importante, porque ele também tem vitamina E, complexo B, selênio, zinco. Sabe um pensamento que eu sempre tive do ovo? Eu penso, né, até hoje, o quão rico é um ovo. Você pensar que do ovo forma o pintinho, é porque ali dentro tem muita coisa boa. Porque se daquele ovo forma-se um ser vivo, é porque ali dentro existe condição e nutrientes para que se forme algo vivo. Gente, como que aquilo é ruim? Não tem jeito. Então, alimentos, o que vocês estão entendendo com isso que eu tô falando? Que a gente precisa comer de tudo, só não tudo. Inclusive, quem tá chegando hoje e não conhece esse meu lema, meu mantra, que a gente pode comer de tudo, só não tudo dentro do processo de emagrecimento e emagrecer. Eu trouxe esses 10 alimentos para vocês porque são os principais que eu vejo que muita gente tem dúvida, tem medo, tem receio. Então são alimentos que têm a importância deles dentro do processo de emagrecimento. Bolo com farinha de arroz funciona? Dá para fazer a farinha em casa? Ju, dá. Agora sim, qual é a necessidade de você trocar a farinha de trigo pela de arroz? Só se você for intolerante ao glúten, né? Se você passa mal, se você é alérgico, aqueles casos que eu sempre falo, né? Doença, sensibilidade não celíaca, a pessoa que tem doença celíaca, o alérgico, quem se sente muito mal. Então assim, tá, não, eu tô aí dentro, eu me enquadro nisso. Farinhas que não tem glúten deixam a preparação pesada. Aí você precisa sempre colocar um produto ali, CMC, uma goma, alguma coisa que vai trazer a leveza, porque quem dá leveza nas preparações é o glúten. O glúten, ele que forma uma teia durante a fermentação, por isso que pão fica com bolinha, por isso que bolo fica furadinho, porque aquilo ali é o glúten que segura o fermento para que aquele alimento cresça e fique fofo. Quando a gente tira o glúten, usa uma farinha sem glúten, essa teia ela não existe e o alimento fica pesado. E aí tem gente que usa outras coisas. Sobre abacate, diabético pode comer qualquer fruta. Qualquer fruta. Diabético pode comer doce, gente? Pode.
Sabe quando? Quando o diabetes dele tá arrumadinho, quando ele tá com a alimentação toda organizadinha. Os meus diabéticos, os meus pacientes diabéticos comem doce. Mas eles entenderam todo o contexto da alimentação. Tá tudo em casa, tá tudo em ordem, tá tudo bonitão. Aí pode comer. Problema de diabético, gente, não é, nunca foi, nunca vai ser fruta. Na verdade é o excesso, né? É o conjunto todo da alimentação do diabético que é o problema dele. Nunca é um único alimento. Claro que no caso do diabético a gente pensa em açúcar, óbvio, né? Por causa da insulina. Mas o problema do diabético é manter esse diabetes descompensado. Hábito ruim. E vou falar pra vocês, viu? O paciente que chega mais indisciplinado para mim é o diabético, porque o diabetes é uma doença silenciosa. É uma doença que a pessoa não vê nada, não sente nada, não tá vendo nada diferente ali numa fase da vida e ela relaxa, ela vai comendo coisas ali, ela vai comendo escondido e acha que com ela nunca vai acontecer nada. Aí de repente vem retinopatia diabética, a pessoa vai perdendo a visão, comprometimento renal, a pessoa vai perdendo os rins, perde um, daqui a pouco perde o outro, precisa viver de hemodiálise. Vai lá no pé da pessoa, não tem mais a circulação do sangue direito, começa a desenvolver pé diabético. É uma ferida horrorosa que não cicatriza, começa a amputar dedos, vai até chegar no pé, às vezes perna. Então, assim, não subestimem o diabetes. Quem tem diabetes precisa cuidar do diabetes. É uma doença silenciosa e que leva muita gente ao comodismo de não cuidar porque não sente nada. Muito obrigada do fundo do meu coração. Obrigada por vocês terem estado aqui comigo. Um beijo. Deus abençoe, gente.